anunciando o Evangelho Eterno, 6 horas 28 minutos, 6h28, horário de Brasília, desta terça-feira, hoje já 28, né? Meu Deus, já estamos praticamente no meio do ano, né? O mês 6 já está batendo as portas aí. Sábado já será 1º de junho. Como o tempo está passando rápido, né? Parece que foi ontem que estávamos começando o ano novo, né? O Unidos e Família no mês de fevereiro, enfim, mas já estamos no mês de junho praticamente. Queridos, deixa eu abraçar aqui os nossos irmãos. Quero mandar um abraço aqui aos irmãos de Campina Grande, na pessoa do nosso diácono Daniel, lá de Campina Grande, está acompanhando a nossa programação. Muito obrigado pelo carinho, que Deus abençoe a vocês. Também mandar um grande abraço aos irmãos de Maragogi, que eu conheci nesse final de semana, lá no Manaim Domingos Martins. Os irmãos de Maragogi, os irmãos de Natal, os irmãos de Jupi, Pernambuco, Garanhuns, né? O povo nordestino em geral, mais de 800 irmãos do Nordeste nós podemos conhecer ali no Manaim. Então sintam-se abraçados aqui por todos nós. Muito obrigado pelo carinho e pelas orações. Falar em orações, o pastor Ailton até lembrou, e também o pastor Alex, eles lembraram sobre o nosso pastor Walter Babo. Devemos orar pela vida dele, pela saúde dele, né? O nosso Deus pode todas as coisas e ele está enfrentando uma batalha muito grande na área da saúde, lá no Rio de Janeiro. Peço aos irmãos que não esqueçam, não deixem de orar, de interceder pela vida, pela saúde do pastor Walter Babo, tá bom? Também orar pelos irmãos no sul do país, né? Não só os irmãos da igreja, não só os crentes, não só os evangélicos, mas toda a população do sul do país, né? Orar para o Senhor dar uma bênção ali, para que eles tenham uma experiência com o Senhor, com o Deus vivo, e que eles possam ter forças, né? Dadas por Deus, obviamente, para que eles possam recomeçar a vida. Não estou falando aqui, isso vai levar aí uns 3, 4 anos ou mais, né? Até tudo voltar ao normal, se é que vai voltar ao normal como era antes. Acho que não. Acho que é um recomeço, e quando isso acontece na vida da gente, a gente tem que parar e pensar. E isso tem tudo a ver com o que nós vamos falar, o assunto de hoje, com Davi, né? Quando a arca foi levada, começou a ser levada para a casa de Obed-edom, e aí foram carregar a arca num carro de boi. E aí a arca balançou. Quando foi cair, alguém colocou a mão que não era para ter colocado a mão, não é? E aí houve perdas. E aí Davi parou. Pode ler o texto aí. Davi parou, falou: não, peraí, vamos esperar aqui a orientação do Senhor. Tem hora na vida da gente nós temos que parar e refletir, né? Tem hora, a Bíblia diz que tem hora para se alegrar, hora para se entristecer, hora de dar o passo, hora de recuar. Então, mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Quero agradecer também a presença hoje aqui nas instalações da Rádio Manaim do nosso querido irmão, Dr. José Roberto, o cardiologista. E junto com a sua esposa, nossa irmã, também estão aqui nos visitando nessa manhã, estão aqui no anexo, aqui na nossa sala de visitas ali, acompanhando a programação pessoalmente aqui. Quero agradecer o carinho, né, dos irmãos de estarem aqui com a gente, viu? E eles preferiram ficar ali. Eu gostaria que estivesse aqui com a gente nos estúdios, mas preferiram ficar ali. Mas desde já o nosso muito obrigado por esse carinho de estarem aqui conosco. Uma honra para nós receber os irmãos aqui. Amém. Deixa eu chamar aqui o nosso Josias Nunes, o nosso 02, tá de bateria nova, recarregada, né? Colocar o texto da palavra do Senhor. O pastor Cleto deu 2 textos aqui. 1 Samuel 7:1, nós vamos ler aqui. Vou pedir o Josias para colocar na tela para a gente, por favor. 1 Samuel, 7:1, obrigado, Josias. Diz assim: então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro e consagraram Eleazar seu filho para que guardasse a arca do Senhor. Agora nós vamos lá em 2 Samuel 6:11. 2 Samuel 6:11, que diz: e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 90 dias, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Ou seja, o pastor Cleto colocou aqui na mensagem, né? São 2 casas diferentes. A casa de Abinadab, onde a arca ficou 20 anos,
e houve lamentações, e também na casa de Obed-edom, onde ficou por 90 dias, houve bênçãos. E eu vejo aqui, pastor Cleto Rosetti, irmãos que acompanham a programação, a diferença entre a casa de Abinadab e a casa de Obed-edom. A diferença é o valor da bênção do Senhor na sua vida. O quanto você valoriza a bênção do Senhor na sua vida. A mesma arca que estava na casa de Obed-edom durante 90 dias, 3 meses, e Deus abençoou não só a vida de Obed-edom, mas a sua casa, ficou 20 anos na casa de Abinadab e houve lamentações. E ficou 80 anos ali na Filisteia, porque a arca ficou 100 anos fora de Jerusalém. 100 anos, né? Mas na casa de Obed-edom, 3 meses, e mudou toda a vida de Obed-edom, né? Obed-edom uma das funções dele era ser porteiro ali no tabernáculo. Ele cuidava de quem entrava e quem saía ali. E eu li um pouquinho sobre a história de Obed-edom. Depois que a arca ficou na casa dele, mudou completamente. Da água para o vinho, como diz, né? Mudou completamente a história da vida de Obed-edom. E eu estou falando aqui não só materialmente, estou falando espiritualmente também, porque mudou a família dele toda. Todos foram atingidos, abençoados pela graça e pelas misericórdias do Senhor. Pastor Cleto Rosetti, faz toda a diferença a valorização da arca na casa da gente, no nosso coração, na nossa vida, na nossa família. Paz, Senhor, pastor Cleto. A paz do Senhor, paz do Senhor a todos. Realmente nós estamos chamando a atenção justamente para isso. De 2 posições em casas diferentes e aquilo que foi resultado de todas as coisas, né? Uma casa, 20 anos para acontecer alguma coisa. Você imagina o seguinte: você está há 20 anos participante de uma obra do Espírito. O que aconteceu na sua vida? Nada. Nada, né? Foi necessário que Samuel então exortasse ali o povo e falando: se vocês se converterem verdadeiramente, fez toda a exortação e o povo acordou. E quando eles buscaram o Senhor, veio aquela vitória que nós sempre falamos, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas será que é necessário 20 anos para que aconteça alguma coisa na nossa vida? O desejo do Senhor é abençoar. O desejo do Senhor é abençoar. Diz que ele não está com a mão encolhida para que não possa abençoar. Glória a Deus. Então, a casa aqui de Obed-edom faz uma diferença. Porque ali o Senhor, em 3 meses, né, abençoou Obed-edom em toda a tua casa. Né? E nós vemos essa diferença. Mas chama atenção a respeito, lá atrás, como nós falamos de Eli, né, um ministério que estava ali em decadência, não estava atento àquilo que era a vontade do Senhor. Foi necessário que Samuel surgisse ali. E ali já começava uma derrota justamente pelo posicionamento ali de Eli, né, da sua casa, seus filhos, Ofni e Finéias, né? E ali em Afeca, quando eles vão contra os filisteus, eles são derrotados, são 4.000 homens que se perdem ali. A arca não estava junto com eles. Mas os anciões exortaram e pediram que a arca estivesse presente lá em Afeca, porque toda vez que a arca estava presente era vitória. Mas o que aconteceu? A arca foi para lá, quando chegou lá, o povo de Israel glorificou o Senhor com grande júbilo, diz assim a palavra, que os filisteus tremeram por causa disso. Ai de nós, não é isso? Mas o que aconteceu? Eles tiveram a batalha contra o filisteu, mas 30.000 homens de Israel feridos e aqueles outros fugiram para suas casas. Então nós vemos o seguinte, que toda vez que a arca está presente, nós temos vitória. A arca fala a respeito da obra na nossa vida, mas a obra não pode ser levada de forma relaxada. De qualquer jeito. De qualquer jeito. Sabe por que isso me fez lembrar aqui? Quando eles foram levar a arca ali da casa de Obed-edom, eles colocaram a arca no carro de boi. E a orientação do Senhor lá no livro de Números, lá de Êxodo, era carregar no ombro, não é? Por que no ombro? Porque quando você coloca no ombro, os varais no ombro, a arca fica mais acima da sua cabeça, ou seja, acima da mentalidade humana. E além disso, fala do esforço humano, fala de carregarmos a arca ombro a ombro. A arca, né? Fala de um caminhar, de uma trajetória, de uma jornada. Olha aqui. E outra coisa,
nós não podemos carregar a obra do Senhor, a arca do Senhor, que representa a presença do Senhor, a arca do Senhor, do jeito que os filisteus carregavam. Nós não podemos copiar o que o mundo copia para trazer para dentro da obra do Senhor. E a palavra manda, orienta, né? Que cada um tome a sua cruz. Exatamente. Mas eu quero chamar a Só foi atenção cirúrgico aqui, agora. Kleber. Eu Pois não. gostaria de chamar a atenção, porque quando a arca foi tomada, né, e foi de posse agora ali dos filisteus, eles levaram ali para Astote. E o que eles fizeram primeiramente? Colocaram em frente Dagon, o ídolo, né? O ídolo, Uhum. né? E ali naquele momento, diz, na madrugada do dia seguinte, Dagon estava com sua cara em terra, o rosto em terra. E aí eles levantaram novamente Dagon, e no dia, a madrugada seguinte, encontraram o Dagon. Aos com o rosto pedaços. entregue, Exatamente. o limiar da cabeça, das mãos, Uhum. né? Isso já havia se quebrado, né? Uhum. Mostrando que a obra de Deus, onde ela está, a mente do adversário não pode prevalecer de forma nenhuma, nem a ação, né, das mãos do adversário sobre aqueles que servem o Senhor. Mas ali fala assim, a obra não pode estar em qualquer lugar. A obra não pode estar no lugar onde não há santificação, a obra não pode estar no lugar onde os homens vivem segundo a sua própria vontade e esquecem de submeter ao Espírito Santo de Deus. Então são ensinos que vêm dentro dessa trajetória, né, que eles enviaram depois ali para Ecrom, e em Ecrom eles viram que também eles não poderiam ficar com a arca. Eles ficaram ali naquele momento lá em Ecrom, da mesma forma, ele falou assim, ai de nós, essa arca aqui no nosso meio, manda então lá para o povo. Aí ela foi para Bet-Semes. Uhum. E ainda eles colocaram o Senhor à prova. Ele falou assim, se os bois levarem a arca para o caminho de Bet-Semes, é porque esse mal que nós estamos sofrendo, porque o Senhor feriu os filisteus por causa disso, por eles estarem com a arca, ou seja, a arca em lugar indevido. Ele então, se for para o caminho de Bet-Semes, é porque o Senhor que fez isso. E os bois levaram a arca pelo caminho de Bet-Semes, e eles acompanharam e viram a alegria quando chegou em Bet-Semes, momento da cega do trigo ali, né, grande alegria ali do povo. Mas naquele momento, né, 50.070 homens foram feridos também. Por quê? Olharam para dentro da arca. Não podia, eu também. É olhar da razão. A arca não pode ser olhada, a obra de Deus não pode ser olhada com o olhar da razão. É o olhar do Espírito. Nós aprendemos isso no livro de Cantares, né? Olhos como das pombas. Né? A visão não pode ser uma visão do que eu penso, do que eu acho, mas sim aquilo que é revelado pelo Espírito Santo de Deus. É Deus. Então nós vemos ali dentro dessa trajetória ali em Bet-Semes também, ali quando ela sai ali, e aí a visão carnal, né, que operou ali naquele momento, lembrando que a obra não é organização, é um organismo vivo, e é o invólucro do sangue, o invólucro do Espírito. E aí nós temos sempre lembrar que esta obra a qual o Senhor tem nos confiado, o Espírito Santo tem agido de forma maravilhosa, interagindo a todos do corpo a levar a um mesmo entendimento, que é o momento da saída, não é isso que tem acontecido? Glória a Deus. É verdade. Deixa eu chamar aqui o pastor Ailton Neto Júnior, que está aqui conosco, vai participar também conosco. Pastor, a arca representava, o pastor Cleto colocou muito bem, a arca representava a presença de Deus no meio do povo, né? Esse ato foi o primeiro ato de Davi, já como rei, já empossado como rei. Esse foi o primeiro ato dele, né? Davi aqui, com esse gesto, ele demonstra que ele valorizava a presença do Senhor no meio do povo, no meio da nação. Ou seja, Davi ali, ele traz novamente para Israel, a arca representava ali a presença de Deus, era o centro do culto da nação de Israel. Como Deus tem que ser o centro da nossa vida. Paz, Senhor, pastor Ailton. A paz do senhor Kleber, nossos amados companheiros de bancada, os nossos queridos ouvintes pelas mídias, pela rede social. É muito bom nós podermos gastar um pouquinho desse tempo nesta manhã aos pés do Senhor e meditando na palavra. E, Kleber, como você colocou aqui, a mudança de comportamento quando há o estabelecimento de uma pátria.
que era o que Davi estava estabelecendo, né? As coisas estavam sendo colocadas em ordem. Todas as vezes que o nosso Salvador, ele coloca as coisas em ordem na nossa vida, há uma mudança de direção das coisas. Mas o fundamental que a gente observa nessa trajetória é porque nós estamos falando aqui de uma linha do tempo. O homem é um ser temporal. Davi estava vivendo esse tempo. A arca, ela estava fora do seu local original, né? A obra de Deus, ela é de eternidade a eternidade. Então, quando ela passa no nosso tempo de existência, o homem é um ser temporal, ela vai passar, mas ela está em direção à eternidade de Deus. Tudo que Deus quer nesta hora é que o homem compreenda este tempo. E à medida que ele vai vivendo essa experiência ao longo da sua vida, nós vamos tendo experiências do que o Espírito Santo pode fazer na nossa vida. Então, nós vemos aqui o exemplo, certamente centenas de outras experiências foram vividas, mas a palavra está registrando 2 casas. Você hoje está nos ouvindo, pode estar há muitos anos diante de um problema e não sabe o que fazer com ele, e acha que ter Bíblia dentro de casa é o suficiente. Aberta no Salmo 91. Em cima da mesa, bonitinha, forrada com plástico. Não vai adiantar. E não vai adiantar. Botar um adesivo, né? Botar um louvor dentro de casa para ouvir. E tudo isso é muito bom e não há quem diga que não o seja. Mas o importante é descobrir em que tempo você está vivendo isso. E hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia de colocar essas coisas em ordem. Por quê? Porque Davi estava colocando em ordem o reino. E é necessário que o reino esteja em ordem na sua vida. Buscai primeiro o reino de Deus. As outras coisas vão ser acrescentadas. Que outras coisas? Às vezes a gente caracteriza este outras com um aspecto material, né? Pode ser também, porque o Senhor pode tudo, né? Mas as outras coisas que o Senhor Jesus estava dizendo, quando diz essa expressão buscar primeiro o reino, as outras coisas são as outras coisas que contribuem para a sua entrada no reino. Isso é o essencial. Então, qual era o segredo? Estava dentro da arca, estava ali. A aliança do Senhor. A arca representava, era um objeto, não conhecemos ele pessoalmente, né? Mas o que a palavra descreve era uma obra de arte, era um tesouro, né? Mas era um símbolo de algo que o Senhor havia feito. O que o Senhor havia feito? O Senhor fez uma aliança. Deus tem uma aliança com o homem. Qual é a aliança com o homem? Levar o homem desta vida para a vida eterna. E tudo que o Senhor quer é que nós vivamos esta experiência dentro da nossa casa. Então, hoje, o Senhor quer que é o tempo do Senhor te abençoar. Chegou o momento da obra do Senhor entrar na sua vida, de decidir a vida dos filhos, do casamento, da vida profissional, das outras coisas. Porque, em primeiro lugar, a arca do Senhor, a obra do Senhor. E isso o Senhor está fazendo nesta hora. Aleluia. Deixa eu chamar aqui o pastor Alex. Alex França está conosco. Pastor, a presença, ali carregar a arca, fala de nós levarmos a obra do Senhor dentro desse tempo temporal que o pastor Ailton colocou aqui. Cabe a nós agora, como igreja, estamos vendo esse tempo, cabe a nós agora carregarmos a arca também nos ombros. E carregar a arca nos ombros significa que a presença, ou seja, a obra do Senhor, ela deve ser conduzida por pessoas e não por coisas, certo? E isso requer esforço, não tem facilidade, né? No mundo tereis aflições. Não pode ser de qualquer jeito, né? O povo de Deus carrega a arca nos ombros. O que é carregar a arca nos ombros? É ter essa visão espiritual. É jejum, é oração. Isso é carregar a arca nos ombros. É evangelizar. É a cada dia, é uma caminhada, não é? Você não vai colocar em cima de um carro de boi, ou seja, quem fazia isso era os filisteus, não é? Há uma ordem, regras eternas, espirituais a serem cumpridas. Não pode ser de qualquer jeito, tem que ser em santidade. É isso que a palavra nos fala e que Davi está nos chamando a atenção nessa manhã. Paz do Senhor, pastor Alex. Pai do Senhor, todos os amados irmãos. Interessante, Kleber, que
a título de curiosidade, talvez, aos irmãos, o que havia no interior da arca? A vara de Arão, que era tipo do Espírito Santo, as tábuas da lei, que era a presença de Deus Pai, da justiça, né, que entregou a Moisés, e o maná, que é tipo de Jesus. Ou seja, a arca, ela tinha ali a figura da Trindade. Se nós pararmos hoje para analisar diante daquilo que você falou, muitas pessoas, elas procuram servir ou buscar a Deus, mas elas precisam, na verdade, todos nós precisamos entender que para que haja a operação plena do poder de Deus, é necessário que haja a Trindade na nossa vida. Eu vou orar a Deus, Pai, eu vou orar, né? Não há separação. E o que nós percebemos que quando as pessoas elas procuram muitas vezes atribuir a outros, quando você falou carros de bois, né? Eu preciso de uma bênção. Ô Kleber, ora por mim. Você vai lá na igreja hoje, lá você faz, né, uma oração por mim. Esse é o pedido de Faraó, hein? De Faraó. Quando o povo foi assim, vai, mas ora por mim lá no deserto. Né? Mas aí, isso é colocar o peso daquilo que é santo, daquilo que é necessário, atribuir a outros. Os filisteus, eles não tinham experiência com Deus. Só carrega a obra nos ombros, né? Só aqueles que têm uma experiência, só aqueles que foram escolhidos. O Senhor, no primeiro momento, separou uma tribo para que pudesse cultuar os levitas. Deu as informações de como seria o transporte da arca, né? Como é que deveria acontecer. Hoje, nós, como servos dessa última hora, esse momento profético que estamos vivendo, Deus tem dado todas as orientações para quê? Para que a sua obra ela prospere, para que haja uma caminhada santa, para que não haja prejuízos, né? Prova disso são os ensinos que nós temos, as revelações, seminários, né? Durante todo ano nós evangelizamos. Às vezes as pessoas falam assim, não há evangelização na sua igreja. Claro que tem. Esse mês estamos orando pelos pastores, né? Oramos pelas crianças, pelos jovens, já vi colegas de trabalho. Então, família, né, pastor? Esse mês estamos orando pelos pastores familiares, sim. Então, o que eu quero dizer com isso? É que cada grupo, está tomando sobre si a arca. Isso e nós fazemos isso com alegria. É se doar para a obra. Diferente, né, dos demais lá que achavam que aquilo era lamentável, era lastimável, é um peso servir a Deus. Não. Para nós que somos servos, que amamos o Senhor, a nossa alegria é de estar na casa de Deus. Nós vemos as pessoas, Kleber, enfermas, que elas choram porque elas não podem estar no culto. Isso me fez lembrar aqui, a maior alegria de Davi era estar na casa dele, levar a arca de volta para o lugar onde ela nunca deveria ter saído. Então, a Bíblia diz nesse mesmo texto, quando a arca vai chegando em Jerusalém, Davi, a Bíblia no original fala que ele saltava, rodopiava de alegria. Porque isso era muito importante para ele, como para nós também, que a arca, nós possamos estar em Jerusalém, espiritual, eternal. Essa é a nossa maior alegria, né? E percebam que quando nós analisamos assim, foi roubada, saiu, perdeu. Muitas pessoas, às vezes, elas perdem a experiência, perdem esse direito de salvação. Mas olha só, Deus ele tem um projeto para se estabelecer. E o projeto do Senhor é Jerusalém. Talvez alguém possa estar nos ouvindo hoje, um dia eu fui um servo, eu fui uma serva, eu estou distante, eu já não tenho mais aquela alegria, eu já não creio mais nos dons espirituais, eu já não creio mais na palavra. Mas olha só, quando se houver o desejo... Ainda há tempo. Ainda há tempo, não é? O Senhor ele pode trazer de volta. E se chegar na casa de Obed-Edom, se chegar na sua casa... vai ser abençoado. Aí vai ser bênção. Né? As portas vão se abrir, vai haver cura, vai haver libertação, vai haver poder de Deus se manifestar, você vai ver os mistérios de Deus. Aí você não vai mais precisar pedir, carrega para mim, vamos colocar aqui em cima do carro. Não, eu quero carregar nos ombros. É um prazer, é uma honra servir ao Senhor nessa obra. E o pastor Ailton falou isso, o Senhor Jesus, né? Falou, olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, carregar a obra do Senhor. É ombro a ombro. E na casa de Obed-Edom, como o pastor Alessandro está colocando, ali ela ficou 3 meses. Novamente a palavra vai pontuar a figura do número 3. Sim, verdade. Então, em qualquer ocasião,
o Pai, o Filho e o Espírito Santo precisam estar presentes, seja na materialidade do interior da aliança, seja no lapso temporal, seja em que momento for, se a Trindade estiver presente, o Senhor vai agir na sua vida. Amém. Eu estava meditando aqui a respeito do reino, que era o reino sacerdotal. E quem fez a mudança do reino sacerdotal para a monarquia foi o próprio povo, que é o livre-arbítrio. Eles estavam sendo conduzidos pela profecia que vinha através de Samuel, dos profetas. Mas de aí repente o povo... eles mudam. Né? Eles querem um rei igual às outras nações. Porque eles estavam se baseando no que eles viam nos outros reinos. É o tipo do crente que quer, né? Não quer seguir a orientação do Espírito, mas quer fazer... Olhar para o vizinho. Meu Deus do céu. Deixa eu chamar aqui, falar em vizinho, deixa eu chamar aqui o vizinho do pastor Ailton aqui, o pastor José Querubino, vizinho aqui na bancada, tá aqui conosco. Estou esquecido pastor, aqui no cantinho. De maneira... Depois do cantinho aqui. Os últimos serão os primeiros, diz a palavra do Amém. Senhor. Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel. 30 mil homens, os melhores. Para quê? Para buscarem a arca. Nessa hora também Deus tem reunido um povo destemido, um povo que ama essa obra, um povo que ama a presença do Senhor. E eles então foram em busca dessa arca. E isso nos ensina algumas coisas, pastor Querubino. Ou seja, Davi era um homem rico, era rei, ou seja, nem a prosperidade, conquista, a fama, tirava do coração de Davi o desejo pela presença do Senhor. O que o homem, segundo o coração de Deus, queria restabelecer o culto do Senhor e colocar o Senhor Deus no centro da adoração. E isso nós temos que reavivar na nossa vida nessa manhã, pastor. Amém. Glória a Deus. Davi buscava o que era eterno, né? Exatamente. É o que nós temos que buscar. Mas em poucas palavras, Kleber, eu quero tomar isso que o pastor Creto trouxe, essa mensagem hoje da arca, e trazer para os nossos dias. Porque o momento da arca, eu estava vendo aqui, a passagem do Jordão. Lá em Josué. Exatamente, a passagem do Jordão. Houve algumas orientações. Houve. Porque, de certa forma, quando foi buscar a arca, o próprio Davi, ele não tinha a direção certa para transportar a arca. Ele não tinha, né, aquilo que foi estabelecido por Deus. Perfeito. A arca tinha as argolas e passaria os varais. Ele não atentou para isso. Tanto que quando a palavra expressa puser a arca num carro novo, isso nos traz hoje para nós o seguinte: o projeto já está estabelecido. Não tem como alterar Não isso. tem como nós colocarmos segundo aquilo que nós achamos e nós jeitinho, pensamos. né? Não, vai ser melhor porque eu acho que... Exatamente. Então nós temos que tomar o profético e tomar aquilo que o Espírito Santo hoje deixou estabelecido para nós. Mas alguém pode falar, mas essa orientação é tão velha. Exatamente, né? Tanto tempo. E Jesus não volta. Reformar o que não fica velho. Exato. Vamos atualizar isso. Não, Não, já falaram isso. Já Já falaram que a Bíblia tem que ser renovada. Sim, um rapaz E foi lá... pessoas aí famosas que disseram isso. Mas bom, vamos ao nosso caso aqui. Adequando a Bíblia e as suas necessidades. Então, carro novo, não tem novidade a obra está estabelecida. Sim. Deus do Éden até o dia está firmada. Nada vai ser alterado. Né? Então nós temos que entender o seguinte: nós temos que ter a cada dia, observar que nós vamos atravessar o Jordão. Em outras palavras, nós vamos passar por este mundo e alcançar aquilo que para nós na eternidade está preparado. Mas tem alguns marcos que não podem ser retirados. Não. Agora veja bem, o que a palavra nos ensina? Lá, se nós olharmos aqui na passagem do Jordão, que traz para nós este momento que nós estamos, né? Estamos atravessando este mundo. O primeiro aspecto que nos chama a atenção é assim: seguir a arca. Foi a orientação que foi dada. Seguir a arca. Então não é seguir o homem, não é seguir hoje um cristianismo que está contaminado no mundo, não. É seguir aquilo que está estabelecido hoje pela Trindade. A arca. A arca. Temos que seguir a arca. Né? Essa nossa, hoje, para nós também, a mesma orientação é essa, é seguir aquilo que já está estabelecido. A arca, a Trindade, ela está sempre à disposição para nos dar uma certeza
que nós passaremos por este mundo. Sempre, né? Outro aspecto que nos chama aqui a atenção, haja uma distância entre nós e a arca. Não podemos tocar naquilo que está pronto, não podemos tocar naquilo que é um projeto que Deus estabeleceu, porque as coisas que Deus estabelece, né, elas são coisas firmadas, é absoluta. Então nós temos simplesmente ou totalmente nos entregar, né, seguir a arca. Porque, amados, o que chama a atenção também, para ser mais breve, diz assim: vamos seguir por um caminho que nunca nós passamos. Não é verdade? Porque o caminho que nós estamos, e neste caminho nós estamos atravessando este mundo, nós não conhecíamos, nunca havíamos passado ou estado nele, mas hoje, desculpe, nós estamos neste caminho. E é por causa deste caminho que o próprio Isaías disse, né? Abrirei um caminho no deserto. Este caminho que nós nunca passamos, não conhecíamos, hoje conhecemos e temos a certeza que por ele nós vamos chegar na eternidade. Glória a Deus. E assim nós vamos a cada momento, amados irmãos. Porque se nós olharmos a palavra, ela fala assim: a cada 6 passos, eles sacrificavam o Senhor. É a nossa caminhada. Nós estamos nessa madrugada hoje. Nós oramos ao Senhor. Nós estamos sacrificando. Porque os 6 passos fala de nós mesmos. É o homem deste mundo. Né? Então nós temos que, a cada 6 passos, ou seja, aquilo que é nosso, nós colocamos diante do Senhor. Né? O sacrifício que expressa a palavra é o nosso clamor pelo sangue de Jesus. Para que sejamos fortalecidos. Que possamos vencer aquilo que nós encontramos pela frente a cada dia neste mundo. Então, tudo isso, amados, nós temos que trazer para nós, naquilo que nós como igreja hoje estamos numa caminhada, estamos próximos de atravessar o Jordão e vamos seguir a arca. Davi, Vamos a cada dia fazer o clamor, né, que nós já começamos nesta madrugada, buscando ao Senhor que nos fortaleça para não desviarmos deste caminho que antes nós não conhecíamos. Amém? Amém, querido. São 7h01. Eu vou colocar um louvor que eu tenho que... deixa eu já me despedir aqui do pastor Querubino, e tenho compromisso, tenho que deixar aqui o estúdio. Pastor, obrigado pela vinda aqui nessa manhã. Grande abraço ali. Amém. A todos os nossos irmãos ali de Jardim Camburi, né? Montanha. A Montanha, a esposa do senhor, Aeroporto. Isabel, né? E obrigado pelo carinho de estar mais uma vez conosco aqui nessa manhã. É um privilégio nós temos estar aqui. Quero dar um abraço aqui claro. para o pastor Everaldo, Tá que está nos acompanhando, mandou essa sugestão, está com você a sugestão, tá aqui. sugestão que ele mandou. Uhum. O Kleber Everaldo vai passar a sua sugestão aqui, a sua orientação para nós aqui também. Amém. Ele está lá em Jacksonville, Esse Estados nome é Unidos. muito complicado para me falar. Era melhor Jardim Camburi. Eu falo, muito mais fácil. Quando ele estava aqui, Jardim Camburi é mais fácil. Mas um abraço a todos, aos irmãos ali do aeroporto, e que possamos ter e vamos ter mais um dia debaixo da poderosa mão do nosso Deus. Amém, querido. Amém. Nós vamos louvar o Senhor. Senhor, Senhor querido. Nós vamos louvar o Senhor, daqui a pouco a gente volta. De Manaí anunciando o Evangelho Eterno. Estamos de volta, 7h05, 7h05. Pastor Cleto Rosetti. Aliás, estou recebendo aqui algumas mensagens dos irmãos. Aliás, são muitas mensagens. Quero agradecer aqui aos irmãos que estão nos enviando mensagens. Deixe-me ver aqui. O irmão Zeno lá de São Mateus. Os irmãos aqui, deixa eu ver aqui, lá do grupo, o Orlando, do grupo de secretários, né? Amém. Tem tantos irmãos aqui. A Renata Pimenta, hein, Renata? Pai do Senhor, Renata, que é lá de Alecrim, Natal, Rio Grande do Norte, o Ministério do Pastor Luando mandou também aqui uma participação, eu vou ler daqui a pouquinho. Tem até uma irmã aqui. Ela falou: Kleber, você falou que o doutor Zé Roberto tá aí? Pergunta a ele. Não tem nada a ver com a arca de Obed-Edom, hein? Pergunta a ele, a minha pressão fica muito alta. Daqui a pouco eu pergunto a ele, aí eu te respondo. Ela disse que toma losartana. Eu vou passar a sua pergunta para ele em off. Aí eu te respondo aqui. Tá bom, minha irmã? A irmã Merielle também, ela lá de Campo Grande 1, pastor Juliano, mandando um abraço aqui para os irmãos lá de Vila Betânia, enfim, muitos irmãos participando conosco. Mas eu queria perguntar ao pastor Cleto Rosetti, o pastor Querubino disse o seguinte: nós temos que olhar para a arca vai na frente, siga a arca, seguir a arca. O projeto que visa a glória de Deus segue a direção de Deus.
Isso é elementar. Então, a direção de Deus nos leva a um lugar onde a alegria constante é plena, e não apenas para mim, mas para toda a minha família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É simples. Segue a arca, segue o projeto de Deus. É isso, né, pastor? E às vezes nós complicamos, o homem complica, né? Veja bem que ele citou lá Josué no momento da travessia do Jordão, mas antes houve uma definição. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando o homem se dispõe a servir o Senhor, se posiciona, porque na igreja que nós estamos, a última igreja que vai herdar a eternidade, que nós falamos que ela é identificada por Laodiceia, o Senhor deixa muito claro que não existe uma posição intermediária. Ou seja, ninguém pode ficar em cima do muro. É porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Então, o momento que nós estamos vivendo para realizar a obra do Senhor precisa de definição. E nós comentamos, desculpa, comentamos sobre isso ontem. Laodiceia, a 10 quilômetros antes de Laodiceia, fica uma cidade que ela tinha águas termais, tipo Poços de Caldas. Sim. E ali as pessoas iam para se banhar naquelas águas termais que traziam ali efeitos medicinais. E 16 quilômetros depois de Laodiceia, tinha outra cidade chamada de Colossos, que ela tinha água fria, que trazia assim um relaxamento, né? Era bom, as pessoas iam lá. E esses dois rios, eles vinham na direção de Laodiceia e se encontravam em Laodiceia. Aí a água ficava morna e suja. Entendeu? Por isso que as pessoas, quando tomavam água ali em Laodiceia, que não tinha água para tomar, literalmente água pura, vomitava da boca, porque era água morna e suja. E o Senhor, ele usa esse exemplo para falar com o povo: ó, as suas obras, Laodiceia, estão igual esses dois rios aí que se encontram. Até geograficamente o Senhor dá uma lição a respeito da... Olha que como Deus... Muito olha, importante. é por isso que ele é Deus, né? Ele sabe tudo. É verdade. Isso que alegra os nossos corações, né? Saber que nós temos a oportunidade de ser participantes de uma obra maravilhosa do Espírito Santo. Glória a Deus. Até mesmo às vezes quando a gente faz menção a respeito da casa de Abinadab, da pai da generosidade, né? A gente tem que ter o cuidado para que a parte da liberalidade, da permissividade não entre em nossas vidas, para que não venha desvirtuar o projeto, né? Não acontecer nada. Não está acontecendo nada, mas por que não está acontecendo nada? Aí faz uma reflexão a respeito de como é que estão as nossas vidas diante dos ensinamentos do Senhor, né? Talvez o exercício que Davi nos ensinou no dia a dia, que eu creio que é um exercício para o dia a dia: Senhor, sonda o íntimo do meu ser e vê se há alguma coisa mal. Me ajuda a desvencilhar, tirar fora. Sonda-me, Senhor. Eu estou recebendo a mensagem aqui do meu irmão, eu nunca esqueço o nome dele, ele é militar, é Andrews. É porque quando eu estou assim com o estômago ruim, aí eu tomo aquele sal de Andrews. Aí eu nunca esqueço. É Andrews, nosso irmão Andrews. Ele é militar, está lá no Amazonas, e falou assim: Kleber, belíssima palavra de hoje. Traz diversas reflexões. Uma dessas palavras, é um lema que eu sempre usei na minha vida militar, que é, abre aspas, não se trata do lugar, e sim do ambiente onde se está, fecha aspas. E ele diz: já estive com muitos companheiros em lugares bem longe de tudo, e lá éramos felizes, com respeito mútuo e muita preocupação com o outro. Já estive servindo em grandes capitais, em que quem estava trabalhando junto comigo nem se conhece fora do trabalho. Por isso, estar no corpo é importante, porque ali é amor, a presença do Senhor. E o pastor Alex França, me permita, aí comentou algo em off aqui, mas eu acho pertinente diante desse comentário aqui do Andrews, nosso irmão querido militar lá do Amazonas, nós queremos estar juntos aqui na Rádio Manaus sempre. Não é por estar só para aparecer em câmera ou falar ao microfone, mas é para realizar a obra do Senhor e estamos no corpo de Cristo, aprendendo junto, em comunhão. Não é isso, pastor? Sim, verdade. Isso é um ensino, né? Porque cada oportunidade, cada culto que nós participamos, nós nos aproximamos mais de Deus, né? Começamos a tomar o modelo de varão perfeito, e o que nos baliza é exatamente o conhecimento da palavra, é descobrir as revelações, é colocar em prática aquilo que o Espírito Santo
está orientando para nós. E percebam os irmãos que estamos aqui hoje na condição de pastores, não estamos pastores, mas somos ovelhas. Fomos gerados no meio do rebanho, estamos recebendo as orações da igreja e tudo que nós fazemos, na verdade, queremos é servir a Deus, é nos preparar para as mansões celestiais. O Kleber fez esse comentário porque, em função do meu trabalho, fiquei mais de 45 dias, né, sem poder participar. Verdade. Eu falei assim, poxa, eu ficava saudoso, vontade de estar ali junto com os irmãos, naquela comunhão, ouvindo, né? A gente ouve em casa e tudo, mas o chamado que Deus nos fez nos traz a responsabilidade de querer carregar a arca, de ter, não é um peso, mas é uma honra servir a Deus. Glória a Os Deus. levitas, eles foram separados para isso. Eles recebiam para isso e aquilo que Deus tem concedido a cada um de nós, a única coisa que nós podemos fazer é levar a palavra, anunciar a palavra, o testemunho, a assistência, né? Motivar pessoas, ensinar pessoas de que vale a pena estar na presença de Deus. O que o senhor está falando aí era o mesmo sentimento que Davi tinha. Ele era movido por convicção e não por circunstâncias. Ele tinha convicção do Deus que ele servia, a obra que ele servia. Ele tinha essa convicção, não era circunstancial. Não. Né? E a Dentro. gente aprende. Né? Pois não, Senhor, pastor. não há outro bem além de ti. Olha só. Expressa isso. Não é? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Dentro dessa condição que a atitude levou o Davi, né, de buscar ao Senhor, a atitude que ele toma quando a arca chega é um negócio assim, se você parar para imaginar, parece até engraçado, né? Que ele entra saltando e pulando, Dançando, né? aquilo Feliz. mudou Meu a Deus do céu. atitude. Mas a decorrência disso vai levar a uma experiência muito extraordinária, porque a partir daquele momento ele tinha uma certeza: nós precisamos de edificar um templo. Aleluia. Nós precisamos. Chegou a hora de termos um templo edificado Mas Deus para que a pudesse arca habitar, né? possa residir ali, né? Esse é o momento, né? O Senhor, ao longo desses anos todos, vem juntando os materiais, vem colocando todos os recursos na nossa mão. Não há motivo nenhum para dizer assim, não, mas está faltando isso, não falta nada. É o momento de entrarmos para o templo eternal. Tudo está preparado. Não há nada mais fora do lugar. Porque o templo aqui já está preparado, que é o nosso templo, onde habita o Espírito Santo. Sim. Agora, falta nos entrar, e falta pouco, o templo eternal. O templo eternal. Perfeito. E isso está pronto, já está edificado. Há um processo sucessório que a obra vai fazendo, e isso nos conforta, nos dá segurança, né? Davi estabelece o reino, coloca tudo em ordem, e quem vai governar é o Espírito Santo. A mesma coisa o Senhor tem feito conosco. Tudo vem no lugar, mas quem governa é o Espírito Santo, as coisas vão sendo levadas a bom termo e o nome de Deus tem sido glorificado. E é maravilhoso que naquela trajetória, ao levar a arca ao encontro dessa estrutura, era uma caminhada, você pode dizer assim, mas de 6 em 6 passos parar e fazer um altar? Eu falei, não, peraí, é muito limitado, né? Nós podemos fazer muito mais, nós vamos evangelizar na África e andar... Não, é na medida do homem, ser fiel no pouco, que o Senhor faz o restante. Coloca diante do Senhor, faz aquilo que é a revelação do Senhor, e a obra do Senhor vai ser feita ombro a ombro, e o Senhor vai levar a obra a bom termo. O que o pastor Ailton está colocando, para você que está em casa entender, às vezes você não está ligando o nome com a pessoa, Davi, então, quando eles começam a caminhada e levar a arca, dava 6 passos, construir o altar, sacrificar. Exatamente isso que ele está falando. O 6 ali é o limite do homem. É o limite do homem, né? É o limite do homem. E a partir daí? Aí é o clamor. Que a gente fala de sacrificar, é o clamor. Então, na sua vida, é o clamor constante, né? Na caminhada, na jornada. Viver debaixo dos meios de graça, né? Isso. Das experiências. Podemos também trazer como símbolo a arca a própria palavra, né? Em si. Todos os tesouros, as revelações de Deus estavam dentro da arca. A palavra
é esta arca na nossa mão Tábuas da lei. hoje. A direção do Espírito. Tem tudo ali tudo. dentro. E tendo O ela, maná, que é o você, alimento. você vai tocar a sua vida nos limites do homem, consulte ao Senhor, para um pouquinho. Senhor, isso aqui. Mas isso também é tudo, é de 6, é no limite do no homem. limite. Para, ouve a voz do Senhor, que o Senhor vai dar a benção, instrução. O que chama a atenção que o pastor Ailton falou é da alegria do povo mediante a arca ali naquele momento. A alegria do Senhor é a nossa força, não é isso? Glória a Deus. Então nós vemos isso. A alegria que nós temos de ser participante dessa obra é, sobretudo, né, ela que nos move, né, nos leva justamente na direção que o Senhor quer. E nós vemos isso lá em momentos também lá na casa no momento ali em 1 Reis, Nabote, né? Sim. Onde nós vemos ali a vinha também que fala da mesma coisa. Ó, guarda-me o Senhor que eu dê a herança do meu pai. Não tem A negociação. importância para nós, né, Cleber? A importância da obra na Essa nossas herança. vidas, essa herança que o Senhor tem nos dado. Agora, deixa eu fazer um contraponto, já que só falou da alegria. Mical, esposa de Davi, quando ela vê Davi, desprezou, ela estava na janela e desprezou. Ou seja, as pessoas que... Mical fala das pessoas que ficam para trás. A alva está passando e você está reclamando na janela. Fica sentadinha lá. E você não está valorizando, não está se alegrando com a presença do Senhor. E ela desprezou no coração. Isso que é o pior. No coração. Então vejam que Esse desprezo de Mical fala justamente daquilo que ele falou assim, as pessoas que estão contemplando e não estão participando. Ele olha a alegria e fala assim, por que ele ela não tá entendeu, rindo lá? Ela não entendeu o motivo da festa. Vê o mundo do jeito Exatamente. que está conturbado, todas as dificuldades existentes no mundo, e fala assim, por que eles estão rindo? Por que eles estão felizes? Mas, Porque são bem-aventurados, né? A Existe Mical, uma porção de Deus sobre a nossa vida. a origem dela ela é filha de Saul, né? Sim, Foi o primeiro sim. rei, como o pastor falou anteriormente. O povo deixou de ser guiado por Deus e quis ser guiado por um homem. Então é o governo humano. Para ela, né? Talvez a alegria dela, poxa, meu pai era rei e nunca teve isso, nunca aconteceu. Por quê? Porque ela não teve uma experiência. Ela estava ali na condição de esposa de Davi, né? Mas ela só era esposa, ela não tinha a experiência que Davi tinha com Deus. E é uma coisa que nós precisamos ter muito cuidado, porque não adianta ser da família, de servos, de pai, de mãe, de irmão, Você tem que Filho ter de sua pastor. experiência. filho de É isso. pastor. Você precisa ter uma A sua experiência, experiência com Deus com o vivo. Espírito Santo. E eu, E pois não, essa alegria só tem quem ama o Senhor. Quem Aleluia. nunca teve uma experiência com Deus vivo, vai achar assim, mas eu já fui muito próspero, já fui uma referência na sociedade cristã. Isso não quer dizer nada. Você não pode viver de experiências de alguém lá, você tem que ter a sua. O pai dela foi rei porque Deus permitiu, mas ele abandonou, ele não valorizou tanto que Deus escolheu outro melhor. E agora, nesse momento, é o momento que nós estamos vivendo, onde é necessário que haja valorização, que haja o conhecimento. Se talvez você está vendo alguém próximo de você, vivendo uma experiência genuína com o Senhor, não desdenhe não, ore e peça a Deus para que você tenha essa experiência também. Porque não precisa, como o pastor falou aqui, não precisa abrir a boca não, que Deus ele sonda o seu coração. E tem um E o detalhe. resultado dessa situação, do desprezo dela no coração, quer dizer, isso acontece no interior, né? Sim. É na sua mente. O resultado é que ela não produziu filhos. Ficou estéril. Ela Isso ficou aí, estéril. esqueci. Olha, de falar para uma isso. mulher, você ficar estéril, olha que tristeza, Então, né? pra vida dela. quando você deixa de viver a alegria do Espírito e menospreza essas coisas, o resultado visível é que não dá gera, fruto. né? Não dá fruto. Não dá fruto. E outra coisa, ela estava na janela. Ela não estava lá com no Davi, meio. com os homens. Ela não entendeu o motivo da festa, daquela alegria no coração. Espectadora. Isso, ela estava com o espectador. E quando você está na Windows, aqui eu vou falar do Windows, janela, né? Olha, é um perigo. Sabe por quê? Te leva a você trazer mágoa para o seu coração. Então, muito cuidado com o que você tem visto aí no seu Windows, na sua janela, aí na tela do seu celular. A inveja, A o inveja, desprezo. a angústia, o desprezo, a razão humana, a mágoa, falta de perdão. Cuidado com isso. E a palavra é muito clara nesse sentido, né?
para nós não sermos meros espectadores, E né? participantes. Mas participantes daquilo que o senhor está fazendo. Meu Deus do céu, que palavra hoje. Dá pra gente ficar falando aqui. O dia inteiro. Aí você imagina o seguinte, a pessoa normalmente está numa caminhada e o Senhor nos colocou na dinâmica da salvação. É um caminho vivo, andai nele, então não é para parar. E as pessoas, por um motivo ou outro, param nessa caminhada, senta à beira do caminho. Ele não está no caminho, está à beira do caminho. Exatamente. Aí ele passa a ser espectador. Exato. Aí começa a julgar isso, julgar aquilo outro. E cada vez mais ele está afastado do projeto de Deus. O projeto de Deus não para, né? Não, jamais. Jamais. Queridos, são 7 horas e 22 minutos. Temos que encerrar o pós-madrugada. E para a gente finalizar aqui, Davi, a palavra diz que Davi, então, ele se entristeceu porque o Senhor... porque Uzá colocou a mão na arca e ele, né, morreu ali. Não era para ter feito aquilo, ele não era levita. Ele não podia ter feito aquilo. E diz o verso 9, e temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom geteu, e ele ficou ali, até que avisaram a Davi, dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, tudo quanto ele tem. Aí diz o texto, foi pois Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Davi, ele parou e deixa Deus falar o que ele quer que eu faça. É isso. Essa é a mensagem para você nessa manhã. Pare o que você está fazendo. Você já está há 20 anos, você está vendo que nada cresceu na sua vida, espiritualmente falando. Enfim, você está magoado, traz uma tristeza. Para o que você está fazendo. Espera Deus falar. O Senhor quer falar comigo? O que o Espírito Santo quer falar comigo? E o Senhor vai orientar todas as coisas, porque o nosso Deus é vivo. Ele está vivo aqui, ele está aí do seu lado. Glória a Deus. E ele vai te orientar o que você tem que fazer. E aí, Glória a Deus. a arca é levada por pessoas. A Bíblia diz que hoje, Deus, o Senhor Jesus, através do sangue derramado na cruz do Calvário, o projeto eterno, nos fez reis e sacerdotes. Então, os levitas levavam a arca. Hoje somos nós. Você também tem um lugar nessa obra. Basta tão somente você se posicionar nessa manhã. E eu quero pedir ao pastor Ailton, por gentileza, que esteja orando nesse momento pelos irmãos que nós já falamos aqui, orar também pela irmã Noêmia, fazendo hoje 90 anos. Olha a irmã Noêmia, lá de Ipatinga, lá do bairro Limoeiro, tá fazendo 90 anos. O Senhor tem sustentado essa serva, o Senhor carregando a arca, hein, por 90 anos. Vamos orar? Feche seus olhos se você puder. É momento de oração. Momento de oração. Deus querido, nós dizemos aleluias ao teu nome, Glória a Deus. por podermos estar ao entorno da tua palavra, que é lâmpada para o nosso pé e luz para o nosso caminho. Aleluia. E nesta mesma comunhão, nós colocamos diante do Senhor os nossos motivos nesta manhã. Nos lembramos da Eneike, Senhor, em Portugal, para que o Senhor dirija a vida da tua serva. Amém, Senhor. O Senhor dê uma bênção de saúde, também na sua vida profissional, que o Senhor abra as portas, dando vitória, Senhor. Nos lembramos, Senhor, do filho do Jefferson e da Kátia, o Samuel. Traz de volta, Senhor, para a tua presença, para que ele possa viver cada dia mais as delícias da tua revelação. Aleluia. Nós queremos, Senhor, suplicar uma bênção pelo nosso país, em particular o sul do nosso país, os momentos que esta região vai vivendo, que a tua misericórdia, que a tua mão se estenda. Fazemos um clamor, Senhor, pelas autoridades, sejam federal, estadual, municipal, que eles possam ouvir o conselho do Senhor para que esta região, o sul do país, possa ser acudida, socorrida e que, Senhor, haja ali lugar para a tua obra prosperar. Amém, nestes corações, no meio, Senhor, desta tragédia que ali aconteceu. Que os homens possam ver que são sinais proféticos também, para contemplarem a beleza da tua santidade. Opera, Senhor, envia os recursos e dá o escape, Senhor. Senhor, não tem como nos esquecermos do nosso querido pastor Walter Babo. Deus tem misericórdia. E nós te suplicamos, Senhor, a tua misericórdia. Estende a tua mão, opera milagre, mas faz a tua obra, Senhor. Abençoa a família, sustenta os teus servos, Senhor, na fé, na alegria desta salvação. Queremos, Senhor, também te glorificar
pela vida da nossa irmã Noêmia, completando 90 anos ali em Deus Patinga. abençoe, Senhor. Aleluias ao teu nome, Senhor, porque os anos se passaram, mas o nome do Senhor é a nossa vitória. E pedimos, Senhor, neste dia que o Senhor abençoe a tua serva, os familiares, que o teu grande nome seja exaltado. Adoramos ao teu nome pela vitória que o Senhor concedeu à nossa irmã Aline, ali em Aribiri 1. A cirurgia foi feita, está restabelecida. Louvado e bendito seja o nome do nosso Salvador. Nós te bendizemos, Senhor, por estes instantes aos teus pés nesta manhã, pela tua graça que é maior do que a nossa própria vida. Por isso os nossos lábios te louvam e a nossa alma exulta ao Deus da nossa salvação. Recebe, Senhor, o nosso clamor, a nossa gratidão e o nosso louvor. E pedimos, Senhor, que este dia, quando as lutas vierem, as batalhas estiverem presentes, que os teus anjos estejam cercando a sua nação para a glória do teu nome. Ouve, Senhor, o nosso clamor, aceita a nossa adoração, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Amém, Senhor. Muito bem, 7 horas e 27 minutos. Deixa eu me despedir aqui rapidamente dos pastores. Pastor Ailton Neto, obrigado pela vinda aqui. Leve o nosso abraço aos irmãos ali de Ataíde, né? Aribiri 1. Também o pai do senhor, nosso querido irmão, nosso querido Ailton e nossa irmã Sueli. Glória a Deus. É sempre uma grande bênção poder estar nas madrugadas aqui na rádio. O Kleber, se tem uma coisa assim que nos assusta, mas ao mesmo tempo é maravilhoso, é não vermos a dimensão disso, mas podemos sentir, né? Durante o dia a gente vai recebendo no WhatsApp, na semana retrasada que nós tivemos aqui, na madrugada, eu recebi um áudio de um adolescente, na época, 20 anos atrás era adolescente, na igreja de Aribiri, de Ataíde 1, Clarkson. Clarkson, os seus mais 2 irmãos, hoje moram nos Estados Unidos, né? E dizendo que estava ouvindo a madrugada na rádio, e lembrando da época da adolescência, como que o senhor operou, e a abrangência desse momento aqui, que a gente não faz ideia de onde isso chega, né? Mas o fato é que o senhor está realizando uma grande obra. Deixo aqui um abraço aos nossos irmãos ali da igreja de Aribiri 1, onde o senhor nos tem abençoado, nos tem guardado e nos tem sustentado na mão do Senhor. A todos os nossos queridos irmãos da bancada, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Pastor Alex França também conosco aqui, depois de um longo inverno, mas é motivo de trabalho, né? O pastor tem a sua função profissional, teve que se ausentar, mas está de volta, pastor. Que bom. Paz do Senhor. Muito feliz, né? Grato por essa oportunidade e quero deixar aqui as felicitações. Na última quarta-feira, minha esposa aniversariou. Deixar aqui os parabéns a ela e a minha irmã, que na próxima sexta também faz aniversário, né? E um grande abraço aos irmãos ali da área de Castelo Branco, onde nós estamos servindo. Hoje cedo, interessante o pastor falar, cheguei aqui, aí tirei uma foto ali na portaria, né? Coloquei no status do WhatsApp, aí um obreiro já foi lá e já replicou, né? Às 5h40 da manhã. O Léo, lá da igreja de Nelson Ramos 1, um abraço para ele, todos os irmãos estão ali conosco. Aí o pastor falou, né, como que as informações elas correm rápido, né? Uma simples imagenzinha, né? E tá startando aí para todo mundo. Mas nós não, como dissemos, né, a nossa alegria de servir o Senhor, de estar na presença deste Deus maravilhoso. E nós sentimos orgulho de fazer parte dessa obra. Glória a Deus. Graças a Deus. Né? E agradecer a todos os irmãos pelas orações que estão sendo feitas a todos nós pastores e nossos familiares no decorrer deste mês. Amém. Pastor Cleto Rosete também, obrigado pela vinda aqui, pastor. Um grande abraço hoje. Todos trouxe essa palavra abençoada, né? E certamente um divisor de águas na vida de muitos nessa manhã. Paz, Senhor, pastor. A paz do Senhor. É muito bom estarmos aqui e, sobretudo, meditarmos um pouquinho na palavra que o Senhor tem nos dado. Eu gostaria, nesse momento, mandar um abraço para todos os jovens da área de Andorinha, em especial pelo excelente trabalho do evangelístico que tem sido feito. Na quinta-feira eles tiveram
em assistência em uma igreja, onde o Senhor usou na instrumentalidade para que o nome do Senhor fosse glorificado. E eu deixo minha palavra de incentivo a eles. Continuem buscando, Amém. participando dos eventos dentro da área, até mesmo dos eventos que diz respeito da região, mas que estejamos todos juntos realizando essa obra maravilhosa do Senhor. Amém. Fica meu abraço também para as igrejas lá de Joana d'Arc, Santa Marta 1, 2 e 3, Resistência 1, 2 e 3, Redenção, Nova Palestina, Central Palestina e Santo André. Toda a Tô grande citando São- todas as igrejas Toda a grande São aqui. Pedro. Pronto. Citando Deus. todas essas Boa, né? igrejas, porque eles falam assim, mas vocês não fazem menção da minha igreja, né? Então, Tá certo. aqui está o abraço para todos que são participantes desta área, dessa igreja e todas as demais igrejas, né? De São Pedro a São Paulo. É de São Pedro, São Paulo. Essa área de Andorinha é um pedacinho, né? Tá certo. Amém. Amém, queridos. Bom, 7h32 é ponto final aqui no nosso pós-madrugada de hoje. Você que está pela TV Manaim vai ficar com a programação da TV Manaim. Nós vamos ficar com a programação do Bom Dia Manaim até as 10. Mas a irmã Silvânia, lá de Cruz de Rebouças e Igaraçu, Pernambuco, Cisclebe, o louvor que tocou no final, depois da mensagem, foi o louvor Me Levou quando eu fui batizado nas águas. Tocou esse louvor, né? Foi no Manaim Domingos Martins. E esse louvor foi tocado na primeira ceia que participei, no dia do meu batismo. Então, falou muito, marcou minha vida. Então vamos ouvir de novo. A paz do Senhor, vamos ouvir.